Bom dia, amigos queridos, é um prazer muito grande, uma alegria chegarmos a um final de semana, tendo decorrido durante a semana inteira sobre algo tão relevante, as bem-aventuranças. E eu creio que nós já expusemos o suficiente o aspecto principal das bem-aventuranças, que é o seu aspecto ontológico. Que bem-aventurança não se trata de galgar, de querer conquistar, mas é um desafio, é um chamado ao ser. Eu creio que isso está muito claro ao longo das ministrações que a gente já veio apresentando aqui no Pão do Dia. Que quando se diz, por exemplo, que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, a bem-aventurança não está deles é o reino dos céus. Está em ser humilde de espírito. E as duas coisas acabam sendo indissociáveis. O efeito com a causa. Hoje, porém, eu quero focar aqui o nosso tema em cima do efeito, especificamente sobre os desdobramentos do ser bem-aventurado, das promessas decorrentes disso. Nós vemos que para cada traço ontológico da bem-aventurança, ou seja, da felicidade existencial plena, existe colocada por Jesus uma promessa que é correspondente a esse traço ontológico. Então, aos humildes de espírito lhes é dito por Jesus que possuirão o reino dos céus, aos que choram que serão consolados, aos mansos que herdarão a terra, aos que têm fome e sede de justiça que serão fartos, aos misericordiosos que alcançarão misericórdia, aos limpos de coração que eles verão a Deus, aos pacificadores que serão chamados filhos de Deus, aos que são perseguidos por causa da justiça, que a eles pertence o reino dos céus, e aos que pelo nome de Jesus forem injuriados, perseguidos e vítimas do mal da mentira, que grande é o seu galardão nos céus. Ora, o reino dos céus, que é dos humildes, os humildes possuirão o reino dos céus. Significa o tesouro dos tesouros, o tesouro da vida, a única coisa pela qual vale a pena viver. É a vida plena e verdadeira. O reino dos céus, que é essa vida, é entregue aos humildes de espírito, que não são fascinados pelo que não é vida, pelas ilusões e a soberba desta vida. São livres dos laços dos enganos, por isso mesmo ligam-se ao que é vida de verdade. O consolo vem sobre os que choram, porque consolo significa resposta, justificação, o gozo de ver a justiça se cumprir. Vem sobre os que choram, porque os que choram não empedraram-se no coração em face do sofrimento alheio, em face da farsa, do teatro da existência que não é, antes mantém-se sempre por opção sofredor perante o que não é, para que isto venha a ser. Esses são consolados pela realização daquilo pelo que choraram. Herdar a terra é a promessa para os mansos. Só se pode herdar legitimamente uma herança se ela vier das mãos do seu legítimo dono. Ora, todo o resto é uso capião. Há muito uso capião por aí de valores não só materiais, como de consciência, de informação, de acesso, de vida, de bondades existenciais. Agora, a terra toda é do Senhor e toda a sua plenitude. E é aos mansos que Ele dá, aqueles que Ele enxerga a paz no coração, os mansos que não brigam pelo que podem ter, que só querem ter ao Senhor, sem saber que tê-lo é ter com Ele junto tudo aquilo que Ele fez. Depois Jesus disse que serão fartos aqueles que têm fome e sede de justiça, são esses que serão fartos, os que não se conformam ao mal nem com o mal, que mesmo em face do encanto do lucro não se alegram com a injustiça, e mesmo ao custo das suas divisas, regozijam-se com a verdade. Esses serão fartos daquilo de que têm fome.
serão abundantemente supridos e serão eles mesmos a medida para muitos. É por isso que são bem-aventurados, por terem sentido fome daquilo que é pão, daquilo que é vida. Misericórdia é para os misericordiosos. Misericórdia que Jesus disse aos fariseus, é ela que eu quero e não holocaustos, pela qual ele condenou os que davam os dízimos e desprezavam o preceito principal da lei, que era ela, a misericórdia. A misericórdia que diz que por ela Deus não imputa aos homens os seus pecados e por ela se compadece dos homens, como um pai que se compadece dos seus filhos. A misericórdia que faz com que o nosso coração permaneça humano. A misericórdia que triunfa sobre o juízo. É sobre aqueles que permanecem misericordiosos, que não desumanizam perante a desumanização ao seu redor, não se diabolizam em face de um mundo que jaz no maligno. Os limpos de coração verão a Deus, pois é com o coração que se vê a Deus, não com os olhos da cara. Deus não é um ente fora de nós que nós possamos observar a certa distância. Paulo diz que nele nos movemos, existimos e somos. Então, é com o coração limpo que nos é dado o privilégio da intimidade, da experiência, da vivência com Deus. Filhos de Deus, esses serão chamados os pacificadores, os pontífices, que constroem pontes entre os homens, ligadores de relações, restauradores de brechas, filhos de Deus, parecidos, amados, cuidados, herdeiros, e com ele, filhos de Deus. Pertence o reino dos céus futuro aos que no presente se deixam perseguir por causa da justiça, podendo livrar-se da perseguição e não fazendo, simplesmente pelo fato de saberem que justiça é justiça e injustiça é injustiça, e que o tesouro que está para além, isto é, o reino dos céus, este sim vale a pena esperar, vale a pena morrer, vale a pena lutar, vale a pena sofrer. Aos que são injuriados e maltratados por causa de Jesus, não apenas no aspecto de professarem a Jesus, mas no aspecto de serem Jesus, e por isso são perseguidos, por isso são maltratados, esses que são odiados por serem Jesus, Jesus diz, há um grande galardão nos céus para você. Em que esse galardão consiste, nós de fato não sabemos, apenas que é um grande mistério. E por ser mistério é uma bênção, porque indica algo que não existe como referência aqui na Terra. Seja lá o que for, é muito bom. Eu quero, eu desejo. Bom, aqui estão as promessas atreladas aos bem-aventurados. Elas não são as bem-aventuranças, mas são a coroa dos bem-aventurados. Eu espero que ela seja uma coroa que adorne a tua cabeça, que adorne a minha cabeça, e seja assim, em nome de Jesus. Bom dia.